Gravação iniciada. Bom, senhores, nós retornamos à nossa sessão da tarde no dia 11 de agosto de 2020. O próximo processo também é da relatoria da doutora Gisele Barbosa, é o número 29, é o processo 10.980.905.462/2017-39. O recorrente é o Nórdica Veículos S.A. Esse processo também é paradigma para o julgamento dos processos constantes dos itens 30 e 32. Passo a palavra para a doutora Gisele. Esse é bem parecido com os demais. Aqui, o grande ponto, talvez, que gere alguma controvérsia, também pagamento indevido a maior, balanço trimestral de CSLL. Aqui, a compensação não foi homologada em virtude da inexistência de saldo disponível no DARF, pois teria sido objeto de um PERDECOMP anterior, que é esse final 4202, que se referia ao mesmo pagamento, cuja decisão proferida concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição. E aqui está o despacho. Então, cientificada da decisão, a contribuinte ela apresentou a manifestação e ela traz que o pedido anterior do crédito referente a esse PERDECOMP final 4202 não foi homologado em virtude do DARF ter sido pago no mesmo valor do crédito. Portanto, realmente inexistiu crédito. E em 30 de 8 de 2013, a contribuinte transmitiu da CTF retificadora corrigindo o valor do débito para os 683 mil, passando a existir este crédito de 73. A DRJ, ela considerou que a contribuinte não logrou êxito em comprovar certeza e liquidez e julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Tá. Cientificada da decisão, ela reforça, mas ela não traz documentação contábil e fiscal aqui. Mesmo a DRJ, diferente de algum dos outros casos que a gente julgou, tendo colocado de forma mais clara e mais evidente as inconsistências e o que ela esperava ver como conjunto probatório. Só que aqui, o contribuinte não apresenta a documentação probatória, mas ele apresenta um extrato da própria Receita Federal com esse montante de saldo disponível de 73 mil. E no outro caso, que esse é paradigma, eu vou ter mais um, que é o número 33. Este outro, a questão é exatamente a mesma. Se não existisse essa prova, que é esse extrato que eu coloco no meu voto, tá? Então, tá aqui esse extrato. Então, num primeiro momento, eu realmente considero aquela história aqui, tá um pouco mais fácil, presidente, porque a gente tem a retificadora, a DIPJ, ele traz também, como no outro caso trouxe, né, eu até indiquei as folhas, mas aqui ele também traz, e essas declarações realmente mostram que há fortes indícios, mas fiscal e contábil não foi juntada. O que ele complementarmente traz? Esta tela da própria Receita Federal, mostrando essa diferença dos 73 mil nesse caso, e no outro caso da outra diferença. E nos dois casos eu não tenho informação, presidente, porque tanto nesse como no outro, ele faz menção, seja no despacho decisório, seja depois a própria DRJ, como se esse crédito tivesse sido pleiteado em outro PERDECOMP, que o próprio contribuinte assume, não, esse PERDECOMP ia morrer mesmo, porque o crédito ali não existia, este aqui é que está em jogo. De qualquer forma, eu não tenho nem nesse processo e nem no outro a informação do deslinde desses dois pedidos de compensação, tá? Esses que seriam os anteriores. O outro caso é exatamente a mesma coisa. Então, o que eu optei diante disso tudo? Tá? Se eu não tivesse essa prova, tá, gente, digo esse extrato, fundamentalmente, e essa questão de não ter clareza com relação a esse segundo pedido de compensação, fatalmente eu negaria provavelmente o recurso voluntário do contribuinte. Mas diante dessa dúvida fundada por um próprio documento da Receita Federal e por não ter em
mãos esta questão, fica complicado. Então, eu opto por baixar em diligência, para que, uma vez que eu estou baixando em diligência, eu vou pedir, intimo o contribuinte apresentar a respectiva documentação fiscal e contábil, apta a comprovar a origem do direito creditório. 2, aí para a autoridade, né? Preste os devidos esclarecimentos quanto à tramitação do PERDECOMP anterior, esse número 4202, e ao final confirme se de fato o referido pedido não foi homologado. E 3, proceda à verificação quanto à existência de saldo disponível de 73 mil, constante do próprio documento da Receita Federal, bem como confirme se esse saldo já não foi utilizado em outros pleitos para além dos aqui em análise, ou, né, seja esse anterior 42, seja esse ou seja algum outro. Como aqui eu estou diante também de casos paradigmas, eu achei essa o melhor encaminhamento, tá? Porque aqui eu tenho realmente uma dúvida fundada, e como eu disse, o que está provocando a minha diligência não é o fato propriamente do contribuinte não ter juntado, porque aqui claramente ele teria obrigação e não há muita confusão quanto ao fato dele compreender ou não o que deveria apresentar, mas propriamente por esse documento, do qual eu acredito que o mesmo se valeu para fazer justamente o PERDECOMP. Então, ele deve ter pego esse extrato, visto e falou, não, agora sim, vou fazer, retifiquei a minha DIPJ. O que eu imagino que aconteceu em termos práticos foi, ele retificou a DIPJ antes mesmo, né, e a partir daí abriu isso no sistema da Receita Federal, ele tirou o print, viu que esse saldo estava e fez o PERDECOMP. É o que me pareceu, tá, gente? Então, por isso, e ainda mais como tem essa ligação desse segundo pedido de compensação, anterior, e eu não tenho o deslinde dele, eu optei por isso, tá? É como vou. Obrigado, doutora Gisele. Então, seu voto é no sentido de converter julgamento em diligência, tá ok? Deixa eu só recapitular algumas questões. Nesse caso, ele retificou a DCTF, né, mas não apresentou os documentos que comprovariam o erro. E a senhora, com base nesse documento, a folha 77, que diz aqui que tem valor arrecadado e saldo disponível. A senhora acha que isso aqui é um elemento para justificar uma possibilidade desse pagamento estar disponível, é isso? Exatamente, presidente. E mais do que isso, né? Ele faz menção a esse segundo decomp, que seria um decomp anterior, né? Isso a próprio despacho decisório. O contribuinte, ele de antemão, já na manifestação, chega e fala, olha, desculpa, essa situação, realmente esse crédito inexiste, então não adianta invocar esse pedido de compensação anterior, porque eu já estou partindo do pressuposto que ele morreu. Deixa só uma questão de ordem aqui. Esse pedido anterior aqui eu não consegui identificar nos autos, né, porque... Eu também não. Pois é, mas... E quem invoca é o próprio da diligência, né? Quem foi que invocou isso? O próprio despacho decisório e o contribuinte reforça que de fato não existiria esse crédito. Não, o despacho decisório a senhora pintou aqui no seu voto, no relatório, né? O crédito inásico é o valor necessário à compensação de débitos ajustados para a data do pagamento do DAF, o valor do crédito 73.508, o valor do crédito reconhecido 0. Aí ele diz, o crédito associado ao DAF está sendo identificado foi objeto de análise da compra anteriores, que referenciava o mesmo pagamento, cuja decisão conclui para exercício de crédito remanescente para utilizar em novas compensações o atendimento de pedidos de restituição. Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página da internet da Receita Federal e entregam este despacho. Não homologa a compensação, tá certo? Tudo leva a quê? O que ele está dizendo aqui? Que ele foi saldo para ser utilizado em novas compensações, está entendendo? Ele explica alguma coisa com relação a isso? Porque a questão aqui que me parece é o seguinte, pelo que eu estou levando a entender, é que esse crédito já foi utilizado. Por isso que esse DAF estava disponível. Então, por isso que a DRJ sequer se manifesta sobre isso, presidente. Pois é, mas ele questionou isso? Ele questionou, provocou, a DRJ, ela não se manifesta, de novo, né? Aí a gente entra nessa seara, a DRJ vai e fala, olha, não tem documentação fiscal, ponto. Ela sequer entra no mérito desse processo que o próprio contribuinte diz
que inexistia no momento. Então, assim, realmente, qual o nível de segurança que eu tenho quando eu vejo um extrato da Receita Federal com saldo disponível? Vamos lá, a gente tem um extrato da Receita Federal com esse saldo disponível. Aí você vai me falar, Gisele, usou em outro pedido. Eu não tenho esse esclarecimento, e a BRJ não fala nada, ela simplesmente ignora. Mas, doutora Gisele, não seria o caso, no pedido de compensação, que é o direito crédito líquido e certo, a parte interessada demonstrar a forma que ele existe? Será que nós não estamos preocupados em encontrar alguma forma? Não, eu não acho, presidente. Mas eu não acho. Tá certo. Uma boa, eu não acho. Porque é assim, se tudo... a gente partir do pressuposto que a DRJ só está lá para julgar, não está para buscar esclarecer nenhum nível de dúvida que ela possa ter. Não disse isso. Nenhum nível de dúvida, doutora Gisele, é uma palavra muito forte. Não é isso. Eles são jogadores iguais a nós, é o que eu falei. Agora, nós trabalhamos com 135 turmas e 550 jogadores, tá certo? Não vamos levar essa discussão que não leva a nada, tá certo? Bom, colegas, a palavra está facultada aí para os senhores se quiserem comentar alguma coisa. Senhor presidente. Doutor Adilson, pode falar. Só para ver se eu entendi direito a situação fática. O contribuinte apresentou uma DECOMP relativa a pagamento indevido, a maior. Essa DECOMP foi não homologada porque a DCTF correspondia ao DAF correspondente, né? E aí, em seguida, ele retificou a DCTF, retificou a DIPJ e agora fez uma nova compensação. É isso? É isso mesmo? Ele não retificou, ele só retificou a DCTF, Nilson. Não, ele disse que retificou. O recurso voluntário disse que retificou a DIPJ. Bom, ele fala que... Bom, tudo bem. Ele fala, verifique que essa redução na DCTF estava com conformidade do débito apurado na DIPJ, cuja declaração edificadora foi transmitida. Então, sim. Né, então, aí vem aquela questão, essa DIPJ foi retificada antes ou depois do... Eu confirmo, A própria DRJ confirmou que essa redução na DCTF estava em conformidade do débito apurado em DIPJ 683, cuja declaração retificadora foi transmitida em 22/10/2013 e, portanto, antes da ciência do despacho decisório ora atacado. Certo. Então, aí, tudo bem. E, além disso, além da DIPJ retificadora, ele não traz outros elementos. Não traz. DIPJ, a retificadora DCTF, faz o casamento, a DRJ reconhece essa documentação e pede, contribuinte, você deveria ter trazido a documentação fiscal e contábil, porque seja a DIPJ como a DCTF, por si só, não casam. Concordo com a DRJ, perfeito quanto a isso. Aí o contribuinte vem no recurso voluntário e fala assim, olha, tá bom, além do que eu já expliquei, do que eu retifiquei, que eu já acho que é suficiente a prova, e eu concordo com vocês que não é, eu trago aqui esta situação. Qual situação? Eu tenho um extrato de 73 mil em aberto disponível. Com base nisso, né, essa é prova cabal de que eu teria o direito creditório. Não acho que essa é uma prova cabal de que ele teria o direito creditório, justamente porque o próprio contribuinte faz menção a esse perdecompre anterior e ele próprio assume, em sede de manifestação de inconformidade, que lá ele teve o seu pedido indeferido e que ele concorda com o indeferimento porque não tinha este valor, não tinha direito creditório envolvido. Ótimo. DRJ, sobre essa alegação do contribuinte, não fala nada, não tem nenhuma verificação se de fato esse pedido de compensação anterior, alegado pelo próprio contribuinte, já utilizou esses 73 mil.
Então, o que eu fiz? Vamos baixar em diligência, entender por que esse extrato da Receita Federal traz esses 73 mil. E já que vai baixar em diligência, intimo o contribuinte para trazer a documentação fiscal e contábil, já que estou baixando em diligência, para entender com a autoridade preparadora o que é esse extrato. E peço esclarecimentos com relação ao PERDECOMP final 4202 para tentar entender se ele foi deferido, indeferido, o que aconteceu com esse PERDECOMP propriamente. Porque eu tentei consultar ele no CARF, ele não está, tentei consultar no Comprote, ele também não aparece, tanto nesse caso como no outro, ou seja, eu não consigo rastrear, não tenho sistema. A minha dúvida é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, eu acho que não tem relação com a compensação anterior. A compensação anterior foi negada, certo? Ele não tinha crédito, ele não contestou, isso daí não tinha crédito. É o que me parece. Acho que não tem relação. Para mim, a questão aqui é saber se o fato de ter retificado a DCTF, e isso gera o saldo disponível lá, ou seja, retificado a CTF e esse extrato dizendo que está disponível 73 mil é a mesma coisa. Ele está disponível porque ele retificou a DCTF. Né? Então, assim, ele pagou X, né? E fez a DCTF de X. Não tem saldo disponível. DECOMP não homologado. Tá? Ele retifica a DCTF X menos 73. Qual é o saldo? 73, é claro. Então, a retificação da DCTF, o saldo é uma coisa só, né? Na minha opinião. A questão aqui fez-se a única evidência aqui, para mim, na minha análise, de que ele teria esse valor de pagamento indevido, seria da IPJ. Certo? Já que, olha, eu apurei da IPJ sim, a DCTF estava mais, retifiquei para ficar igual da IPJ, a apuração é essa. Então, assim, a minha dúvida a questão do próprio né? Somente a retificação da DIPJ seria válida, né? Me parece que não. Aí essa solução é, bom, então vamos fazer uma diligência, certo? Aí a diligência seria acho que, para ver se eu entendi aqui a proposta. Eu tinha o convite de apresentar a respectiva documentação para comprovar a origem do seu direito creditório, fecha devido esclarecimento, ou seja, há um indício, pela DIPJ é indício de que ele tem o direito, mas esse direito não, assim, não dá para dizer com certeza que ele tem esse direito, então vamos pedir novos documentos. É isso, né? Sim, ao mesmo tempo, como eu também não tenho certeza desse segundo PERDECOMP se foi ou não utilizado, Nilson, uma vez que eu faço a diligência, eu coloquei já os 3 itens, intimo contribuinte. Eu não entendi esse segundo PERDECOMP. Qual é o segundo? Não é esse que a gente está falando? Não é. Seria o que o contribuinte alega? Que ele teria tido um pedido anterior, que é esse final 4202, que está na minha diligência, do qual ele aceitou não ter o crédito homologado. Só que eu não sei se isso teve continuidade, se não teve continuidade. Me parece, como na sua linha de raciocínio, que não teve continuidade, tá, Nilson? Me parece que não teve. Eu só pedi por preciosismo, gente, para ter certeza que ele não usou esses 73 mil em outro lugar a não ser aqui. Único e exclusivamente por preciosismo. Se vocês quiserem, eu tiro. Ok, só pela ordem, o Efigênio pediu a palavra. O Alan, acho que o Alan tinha pedido antes, né? Eu passo para o Alan, depois para o Efigênio. Gisele, eu ainda estou com dificuldade de entender esse seu item 16 e 17 que você fala, que você enxerga aqui no processo. Que documento é esse? Esse, né, é a folha 77, que você se convence de que existe indícios, né, assim, de que ele tem o crédito, não é isso? E aí você se refere a esses documentos. Você pode falar um pouco mais sobre eles? Então, na verdade, Alan, não tem, assim, muitos documentos. O que tem é a DIPJ,
a DCTF é retificadora, esses valores cruzando, a gente não tem documentação fiscal e contábil, e o contribuinte junta essa tela que eu coloquei no próprio voto, com esses 73 mil disponível. É isso que a gente tem. Aí, nessa linha de... O documento vem da onde, esse da folha de 17, que é juntada pelo contribuinte? 77? 77, quero dizer, perdão. Ele é um extrato da Receita Federal, Alan, você tira no próprio sistema. Vamos ver isso aqui, tem que olhar. O ECAC, ele tira esse sistema. Ele tira isso no próprio sistema o ECAC, exatamente. Então, assim, eu entendo muito na linha de raciocínio que o Neudson mesmo colocou, né? É bem por aí. A gente tem um indício a partir do DCTF e da IPJ. A gente pode considerar que esse tempo do contribuinte apresentar já passou, porque, afinal, a DRJ se manifestou falando que era meio insuficiente ainda. Na mesma linha, a gente pode entender que não, e que esse extrato também impulsiona, né, o forte indício. E tá aí, gente, então... Certo. Doutor Efigênio. Ô, Gisele, olha só, a gente cai novamente na questão probatória. Sim. A DRJ fala o seguinte: a retificação da DCTF antes da ser despacho decisória é possível. Ela vai, ok, tranquilo. No entanto, deve haver prova da liquidez certeza do crédito. Qual prova que o contribuinte apresenta? A prova que ele apresentou é basicamente o seguinte: a partir do momento que ele retifica a DCTF, aquele valor fica em aberto, a ordem natural das coisas, igual o Neudson disse. Além disso, qual documento que ele cita? Ele coloca o DARF, acórdão da RJ, planilha, DARF, DCTF original, manifestação, despacho decisório, termo de ciência. E aí, dentro daquela... Eu estou dizendo isso até para a gente seguir aquilo que a gente vem votando aqui. Porque senão daqui a pouco, quando eu continuo a apresentar até um indício de prova, não, aqui tem um indício, eu vou verificar um indício robusto, eu consigo entender e tal. Agora aqui a gente está, é uma diligência, aqui, na minha visão, para buscar um indício, porque esse DARF, ele é ordem lógica da retificadora da DCTF. O contribuinte ele não fez sequer uma prova inicial. E essa questão do PERDECOM que ele cita, aquele é um outro processo à parte, não se comunica com eles, né? Então, eu vejo assim, muita dificuldade em enxergar que ele apresentou um mínimo de lastro probatório aqui nesse processo. Não, e, Efigênio, de novo, né, aqui eu também deixo claro isso no meu voto. Olha, tá faltando, eu não tenho dúvida que tá faltando, tá? Agora, o que incomoda também eu não tenho a visibilidade desse PERDECOM. Aí você vai falar, ele é algo autônomo, mas ele próprio fala que é o mesmo crédito, e se lá já foi compensado? Assim, eu não sei, entendeu? Ao mesmo tempo, você tem esse valor em aberto que você fala, é uma consequência lógica, e ele já não foi utilizado do outro lado. Enfim, é duro, né? Porque você fica um pouquinho às cegas, que o contribuinte poderia ter agido de uma maneira diferente aqui, eu concordo com vocês. Então, assim, a diligência, ela entra nessa toada diante também do extrato. Eu coloquei isso porque é algo que é interessante a alegação do contribuinte. Ele parte do pressuposto que ele olha o extrato, gente. Eu acho que não tem a mesma fluidez que vocês imaginam nesse encadeamento de ideias e das coisas, né? Então, é difícil, às vezes, até colocar para vocês esse outro lado, e não é tutelar o contribuinte, é uma realidade concreta da dificuldade do contribuinte. Entendeu? Perfeito. O doutor Neudson pediu a palavra novamente. É questão de fato mesmo. Eu não achei a DIPJ, ele juntou a DIPJ. Ele dá uma olhada aí e disse, que a DIPJ é principal, a única evidência, né? Não sei se... Eu também procurei, não achei também, não. Mas, assim, é inequívoco que a DRJ olhou e trouxe, tá? Se você pegar a decisão da DRJ, ela olhou a DIPJ e o meu voto, ele extrai literalmente a fala da DRJ. Então, assim, eu não lembro, eu vou abrir aqui o processo e vou dar uma olhada se tem a DIPJ.
mas eu lembro que eu peguei o pressuposto de que tinha sido visto dentro do próprio voto da DRJ. Ô, Neudson, no item 9 da decisão da DRJ, ele diz o seguinte, no item 9, verifiquei que essa redução na DCTF estava na conformidade do débito apurado em DIPJ, entre parênteses, 683.954.54, cuja declaração retificadora foi transmitida em tal data. Então, ele faz uma menção à DIPJ. Então, dá a entender que a DRJ realmente analisou a DIPJ, mas é o único ponto. Inclusive, eu posso acrescentar na diligência para que a DIPJ seja integralmente juntada. Já que o contribuinte não fez essa gentileza de nos dar a oportunidade de olhar a DIPJ dele. Senhores, podemos votar? Posso partir para a votação? Então, doutor Neudson. Isso aqui é mais um caso de prova, né? Assim, o contribuinte, ele alterou o débito do crédito tributário perfeitamente constituído. A própria legislação diz que o contribuinte pode, mas para isso tem que fundamentar, tem que justificar essa alteração. Eu concordo com a relatora, a DIPJ é um indício. Poxa, mas ele não trouxe mais nada. Né? Aliás, nem a DIPJ trouxe. Assim. Então, a única evidência nossa é uma referência da decisão recorrida de que existe a DIPJ. Certo? Eu acho que, nesse caso, certo? O contribuinte não cumpriu com o seu ônus de provar o seu direito, ele deveria ter feito isso. Eu entendo que o fato de já ter tido uma outra pedido de compensação foi não homologado, ou seja, isso já foi discutido, ou teve a oportunidade de ser discutido, então assim, aí entra com outro pedido de compensação, né, para uma nova rodada. É uma situação realmente que não é tão clara, porque tem a DIPJ, mas eu adoto uma linha, certo, de atribuir as devidas competências para as partes. Eu acho que cada ator do processo tributário, ele tem o seu papel, tem a sua competência. E o processo só funciona bem, da maneira eficaz, se todos executarem o seu papel da maneira adequada, entende? Então, o contribuinte, ele não cumpriu o seu papel de provar o seu direito, né, o seu alegado direito. Então, mais uma vez, eu vou abrir divergência de compreensão autora, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, doutora Gisele, o voto dela em conversão de diligência, o doutor Neudson abriu divergência em negar provimento. O próximo a votar é o doutor Alain. Presidente, eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Neudson. Doutor Alain acompanha a divergência, depois do doutor Alain é o doutor Alexandre. Doutor Alexandre. Eu vou acompanhar a relatora. Acompanha a relatora, doutor Alexandre. Depois do doutor Alexandre, o doutor Efigênio. Presidente, eu vou acompanhar a divergência e só acrescentando um ponto com relação à questão probatória e a DIPJ, tem um item no final da decisão da RJ que ele diz o seguinte: considerando que a DIPJ era instrumento meramente declaratório e que os débitos apurados trimestralmente são diversos, não há como se apurar liquidez e certeza nesse tipo de situação, pois a certeza, nesse caso, é condição sine qua non, pois que a lei nos fala em necessidade de prova e não de indício. Ou seja, só reforçando o seguinte: para o contribuinte, apresente elementos, ele foi orientado, entendeu? Então é exatamente nesse sentido. Eu acompanho a divergência. O doutor
Efigênia acompanha divergência. Doutor Jefferson. Doutor Jefferson, obrigado, Denis. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Jefferson acompanha a relatora e doutora Bárbara. Nesse caso específico, embora eu tenha uma posição de que qualquer prova que ele venha juntar me levaria a buscar a verdade material, nesse caso aqui, esse documento 77 não me convenceu. Me desculpe, Gi, mas data vênia não me convenceu. Por quê? Porque se ele alterou a DCTF, esse crédito ele vai aparecer. Só que aí ele não me traz nada, né? Essa é a minha dificuldade. Se ele tivesse trazido pelo menos uma razão, qualquer coisinha, mas, enfim, eu volto com a divergência. Perfeito. Eu também voto com a divergência, tá certo? Deixa eu só dizer aqui como é que ficou. Um minuto. Bom, vamos ter que como foi por maioria de votos, né, foi vencido a relatora, né, fica acordo dos membros do colegiado com maioria de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os julgadores Gisele, Alexandre e Jefferson, prepugnarem em converter o julgamento em diligência. Eu preciso designar um relator do voto vencedor, tá certo? Eu, normalmente, nesses casos, deixo à vontade aparecer um voluntário. Se não aparecer um voluntário, eu vou ter que indicar, né? Você não pode dizer que você foi voto vencido. Falando, já estou sinalizando para o Efigênio começar logo a pegar esse voto vencedor para ele. Senão só sobra. Ô, gente, levantou a mão assim em mim, cara. Foi rápido, hein? Certo. Tá escaldado, né? Efigênio vai mandar ver. Eu já sofri muito, presidente. E os colegas sofreram depois, porque eles viram de mim depois. Eu não entendi, quer dizer, quando eu ia me mexer, o Efigênio já estava lá. É porque, então. só para te explicar, presidente, porque já teve nas sessões anteriores, eu fui fazer uma pergunta, voto vencedor, e o doutor Alan e o Neto ficaram, riram bastante. Só que em seguida, na mesma sessão, o que aconteceu? Deu um voto vencedor muito mais complexo, e eu já tinha sido presenteado, e aí os dois foram escolhidos, né? Foram escolhidos e deram mal, então agora o Efigênio aprendeu que ele tem que ser o primeiro. Então fica designado o conselheiro Efigênio para redigir o voto vencedor, correto? Ok, presidente, obrigado. O resultado desse julgamento, senhores, vai servir para o processo 30, também, que é da Nórdica, o 31, o 32 da Nórdica, e agora nós passamos para o processo 33, que também é da Nórdica, a relatora a doutora Gisele também, tá certo? Que vai servir de paradigma por 34. O processo 33 é o de número 10.980, 905, 460, 2017, 40. Recorrente Nórdica Veículos S.A., interessada em Fazenda Nacional. Eu passo a palavra para a doutora Gisele novamente. Exatamente idêntico, tá, presidente? Aqui, ele também tenta, através, né, dessa... Peraí, gente, que acho que agora é eu que estou no processo errado. É o 33. Sei quem faz sou eu hoje, né? Não, eu também estou no processo errado. Aqui, gente, a diferença com relação, de novo, você tem a DRJ confirmando essa redução na DCTF, que estaria em conformidade com o débito da DPJ, e a declaração retificadora foi antes da ciência do despacho decisório. Partindo desse pressuposto, haveria indícios, só que o contribuinte também, nesse caso, não junta a documentação. Então, para mim, é tal e qual, tá, presidente, o resultado da anterior. Não tem nenhuma diferença. Ele também junta esse extrato, também tem um pedido anterior de compensação que ele considera que, afinal,
não merecia mesmo ser homologado. Então, a situação é ipsis literis. A única coisa que muda aqui é o tributo, né? E propriamente o período, que é pagamento indevido de CS. Aqui vocês vão ver que é 31/5/2010, o DARF aí de 422. Aqui também ele, de novo, traz a DCTF retificadora, essa questão do saldo, e a prova cabal dele é batendo em cima do extrato da DCTF e da DIPJ, que também, de novo, eu parto do pressuposto que a DIPJ e a DCTF estão adequadas, porque isso restou consignado pela própria DRJ. E aí aqui também eu não localizo esse processo, esse segundo, até coloco pesquisa no Comprote, não localizei, por isso também peço na diligência. E aqui só incluiria também a cópia integral da DPJ, né, como no outro. Só isso. É como volta. Perfeito. Obrigado, doutora Gisele. Então, basicamente, nós estamos diante da mesma situação, muda só o tributo e o período de apuração, tá certo? Então, por coerência, o seu voto, obviamente, foi o mesmo e converteu em diligência. Eu pergunto aos demais conselheiros, querem debater ou a gente vai manter a mesma lógica que mantivemos na votação do anterior, dada a similitude entre as duas situações? Senhor presidente, eu tenho uma dúvida. Pois não. Aí eu vou esclarecer como relatora. No recurso voluntário, o contribuinte está combatendo uma multa pela não homologação. Tem alguma... deixa eu ver se eu estou no processo certo. É o 33 agora, né, Gisele? É o processo 95. Sim, ele fala, Nilton, mas é um ponto que eu iria enfrentar se eu fosse analisar o mérito, né? Como eu converti em diligência, ele fala assim na multa. Salvo melhor juízo. Eu até acho que coloco, é que eu não quis ler, né? Mas tem sim a peculiaridade da multa. Por fim, sustenta ser inconstitucional a multa do 74, parágrafo 17. Bom, enfim, a gente não pode se pronunciar, né, sobre porque é matéria de lei, viu, Nilton? Ele viajou no pedido, né? Não, entendo, é porque só para pontuar que aí vai existir uma diferença em relação ao outro processo, porque havendo um voto vencedor, o voto vencedor vai ter que abordar essa questão sim, perfeito. da multa, né, que não tinha no outro processo, né, mas assim, mantendo a não homologação, tem que abordar a questão da multa agora. Perfeito, Nilton. Né, no voto vencedor. Só eu queria pontuar isso daí. Matéria de lei, tá, gente? E constitucionalidade, tá, Nilton? Eu não sei, acho que não geraria nenhum problema nem para Alexandre, súmula, né? nem para o Jefferson e súmula. Então, assim... É porque o Nilton já está de olho no fazer o voto vencedor, né, Nilton? Não, mas esse aqui é igual ao outro, né? Já estava vigênio, né? Tanto é que a decisão da DRJ foi idêntica, prática. Só muda os detalhes, o tributo. Não, eu acho que pode ser o senhor, doutor Efigênio. Pode. Para mim não tem nenhum problema. Tem nenhum senhor, tá certo. Então, mas bem lembrado. Tem esse detalhe da multa, né, que os senhores querem debater, se acha que a questão da multa fosse colocar em votação, ou a gente pode adotar a mesma votação que aconteceu no processo anterior, tá certo? Ficaria, por maioria de votos, negar provimento a recurso voluntário e vencidos a Gisele, o Alexandre e o Jefferson, que propugnaram em converter o julgamento em diligência, e designado com o conselheiro Efigênio para redigir o voto vencedor. A concordância de todos nesse sentido? Eu acho que nesse caso eu não preciso chamar nominalmente, não, né? Porque é idêntico. Mas eu deixo os senhores bem à vontade. Eu posso seguir para frente, não posso? Sim. Então, a decisão desse processo se aplica ao seguinte, que ele é paradigma, tá entendendo? Que é o 34, que o processo é o 10.980, 905, 465, 2017 e 72. Fica a mesma decisão, tá ok? Senhor presidente? Pois não. Não, é porque eu levantei essa questão da multa, mas assim, só para complementar, a multa não faz parte
desse processo, porque eu acho que então pronto. a multa não está no processo. O contribuinte fala, rebate, né? Mas não é objeto do processo, né? Ela até dicta, então, né? Nem precisa adiantar no mérito dele, só menciona, não é objeto, né? Isso é. Então... falar, né? E aí caberia embargos, né? Exatamente. Tem que abordar de alguma maneira, mas é assim, ó, não é objeto desse processo, Facilitou a vida do relator do voto do seu Depende, eu vou, na hora que eu olhar lá, se ele estiver citando, de repente faz uma abordagem só falando que um parágrafo simples, que isso é questão de súmula e tal, e que... Né? Senhores, o próximo processo é de número 35, é o processo 10.865.901.688/2014-34. É a indústria cerâmica Fragnani Limitada. Não sei se a pronúncia correta é essa. A relatora é a doutora Gisele, e esse processo é paradigma para os 3 seguintes, que é o de 36 ao 38. Doutora Gisele, a senhora está com a palavra novamente, está cansada hoje, né? Ai, gente, me fala. Não, mas esse vai ser fácil. Esse contribuinte conseguiu me convencer do desastre absoluto dele. Então, assim, tá tranquilo. Então, aqui também é DARF, tá? Que também foram localizados um ou mais pagamentos relacionados, mas integralmente utilizados, tá? Cientificada contribuinte, ela alega que tal indeferimento não poderia prosperar, porque os créditos oriundos do pagamento indevido já tinham sido devidamente disponibilizados em razão da desvinculação dos mesmos das DCTFs daquele período e, portanto, deve ser reconhecido o seu direito creditório e homologado por DECOM. Então, ela traz esse argumento, quase não traz prova nenhuma, basicamente, disso. Fica até meio inteligível a coisa também. E em sessão de 23 de março, a DRJ, por unanimidade, julgou improcedente e também está lá, débito confessado em DCTF, inexistência de direito creditório, anos da prova. Cientificador da decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando os argumentos também, e mesmo diante do disposto no voto, o condutor da DRJ deixou de trazer os autos, toda a documentação fiscal e contábil hábil a demonstrar a liquidez e a certeza do seu direito. Então, está aqui, né, então está aí essa questão, né, da consulta nos sistemas, realmente estava alocado, e que não basta o contribuinte só alegar ou eventualmente trazer a questão da retificação, mas aqui ele também precisaria trazer todo o conjunto fiscal e contábil em termos probatórios. E aqui ele só realmente reitera suas alegações, aqui no item 14, no sentido que os débitos, créditos oriundos do pagamento indevido ao maior já tinham sido devidamente disponibilizados, em razão de desvinculação dos mesmos das DCTFs daquele período, ou seja, ele calca sempre na retificadora e requer aí a suspensão da exigibilidade, enfim, já está, né, uma coisa que não tem nem o que dizer, e que eu falo que ele realmente não trouxe nenhum indício, não tem nada que me convença, então, por isso, eu voto no sentido de negar provimento. É como voto. Ok, doutora Gisele. Ficou bem claro o seu voto, então, né, ausência total de provas, né? E, senhores, querem algum debate? Podemos partir para a votação desse processo? Quero mais um tempo para olhar alguma coisa? Se quiserem também posso disponibilizar, mas esse é o pior de todos, assim, não tem muito. Realmente é quase inepto o recurso voluntário dele, né? Só cita alguns artigos aqui da Constituição, Então vamos para a votação. Doutor Neilson. Eu acompanho relatores. Doutor Alain. Com a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Com a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Com a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Com a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Com a relatora, presidente. Bom, então eu também voto com a relatora, ficou da seguinte forma: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse mesmo resultado está sendo aplicado para o processo 36,
que é o 10.865.901.687/2014-90, também da indústria de cerâmica, a mesma indústria. Aplica-se ao processo 37, que é o 10.865.901.940/2014-13, e ao processo número 38, que é o 10.865.901.942/2014-02, tá certo? A doutora Gisele agora vai poder descansar um pouco, que hoje foi pesado o dia para ela, quantidade de processos que apresentou. Então, vou passar a palavra agora para o doutor Alain. O doutor Alain vai apresentar o processo de número 39, da sequência 39, é o número 10.283.006.321/2008-16. O recorrente é sempre Toshiba Amazonas S.A., interessado em Fazenda Nacional. Doutor Alain, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente manifestação de inconformidade, indeferindo o pleito creditório no tocante ao valor de R$50 mil. Em síntese, o despacho decisório de folha 18 inicialmente indeferiu o pedido de compensação com crédito de estimativa paga a maior de RPJ, referente ao período de janeiro de 2004, por entender que este valor apenas poderia compor o saldo negativo referente ao ano de 2004. Quanto ao despacho decisório, a hora recorrente depois de manifestação de conformidade, tendo sido esta julgada parcialmente procedente. A autoridade julgadora reformou o despacho decisório no tocante à possibilidade de indébito de estimativa paga maior, por entender que, à época dos fatos, ainda não seria obrigatório, conforme entendimento extraído das instruções normativas da Receita Federal, o aproveitamento deste valor no cômputo do saldo negativo. Não obstante o reconhecimento da possibilidade do indébito da estimativa, foi negada a parcela de R$50 mil nos seguintes termos. Então, aqui está: o contribuinte pagou o IRPJ maior em relação à estimativa de março de 2004, no total de R$506 mil. A diferença entre o crédito pleiteado na TCOMP e o reconhecido decorre de erro do contribuinte na DCTF, onde informou ter quitado o débito declarado com pagamento de R$1.316, porém, o referido pagamento não consta da DCOMP. Quanto a esta parcela do crédito negada, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, no qual contesta a decisão da DRJ, informando que efetuou o pagamento indevido, na verdade, por meio de 2 DARFs, folhas 148, os quais, se somados, perfazem o crédito pleiteado, que preencheu incorretamente a DCTF ao não discriminar estes pagamentos em separado, induzindo assim a autoridade julgadora a erro, é o relatório. Pode prosseguir? Sim, pois não. Assiste razão à recorrente. A recorrente efetivamente recolheu o valor referente ao crédito pleiteado conforme os 2 DARFs juntados às folhas 148, ambos no período da estimativa de janeiro de 2004. Por ter preenchido incorretamente tanto a DCTF como a DCOMP, a autoridade julgadora não foi capaz de identificar o pagamento a maior referente ao segundo DARF. Contudo, os erros materiais no preenchimento das declarações não são, conforme sedimentado na jurisprudência deste Conselho, óbices intransponíveis para aproveitamento dos créditos declarados em DCOMP, podendo a instância administrativa superá-los. Assim sendo, deve-se reconhecer o crédito pleiteado em sua integralidade, acaso não tenham sido ainda nem restituídos nem aproveitados. Por todo exposto, voto por reconhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento. Aqui eu acho que eu posso reconhecer o crédito, né, em vez de proferir novo despacho decisório, desde que o crédito esteja disponível, não é isso? Isso. Então é isso, eu estou dando provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional desse valor, 50.523, caso ele não tenha sido aproveitado de outra forma pela recorrente. É como voto. Ok, doutor Alain, eu estou querendo entender exatamente onde foi o erro dele, né? Os 2 DARFs estão comprovados, mas... Isso. Mas aonde é que foi? Eu estou aqui folheando o processo atrás do despacho decisório para entender aonde foi. É porque ele não informou, ele só informou um dos DARFs. Ele não informou, ele recolheu 2 DARFs em relação ao mesmo fato gerador. Só que ele informou na DCOMP, na DCTF, só um DARF. Mas na verdade ele tinha 2 DARFs. Está entendendo? É referente ao mesmo período. Sim, mas aí, porque o problema quando gera o direito creditório é o débito, né? O que acontece comumente, ele fala, eu devo 100 e paguei 100, depois ele diz, não é devo 100, não é 70, então eu tenho 30 de crédito, né?
Porque isso também sempre envolve o débito que ele confessou. É minha preocupação entender o que aconteceu com esse débito dele, que tem 2 DARFs, ficou bem claro. Quer dizer, eu não consegui ainda captar onde é que está o erro dele, se ele prestou a DCTF. Eu acho até que isso não seria... Poderia até não ser entendido como um erro, né? Ele deveria ter feito dois decompos separados, não é isso? Uhum. Se me permite, não existe erro do contribuinte. Não existe erro, né? Não, é um pagamento indevido a maior, só se considerar isso como um erro. Não, é um pagamento indevido a maior. Inicialmente foi negado porque era estimativa, então não poderia compensar a estimativa. Sim, isso foi superado. Aí foi superada, mas só que a DRJ assim, opa, eu só achei um DARF. Isso, que está preso. Você está pedindo 100, mas eu só achei o DARF de 60. Isso, então eu não vou reconhecer os outros 40. Exatamente, é isso aí. Aí ele vem e diz assim, opa, não, realmente, eu só apontei na DCTF um DARF aqui, esse 60. Mas tem outro aqui, no mesmo período, do mesmo tributo, certo? De mais 40, que é exatamente isso. Os 2 é que dá. Eu já vi situação análoga. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Nós estamos tratando um pagamento de estimativa, não é? E ele não foi reconhecido inicialmente porque ele não podia se aproveitar, né, naquela época. Que ele não podia... Isso foi superado. Eu sei. Eu só quero entender a linha de raciocínio. Por que houve deferimento inicial? O deferimento inicial é que ele não podia se utilizar, tá entendendo? A GDRJ já reconheceu, mas reconheceu só um pagamento. Ele diz, não é um pagamento, são 2. Correto, né? Pelo que eu entendi, não é isso? Bom, aí fica bem claro. Senhores, mais dúvidas? Podemos votar? Então vamos lá, doutor Neudson. Acompanhe o relator. Doutora Gisele. Acompanhe o relator. Doutor Alain, agora depois do doutor Alain. Doutor Alexandre. Acompanhe o relator também, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Acompanhe o relator, presidente. E doutora Bárbara. Acompanhe o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então ficou da seguinte forma. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, correto? Em dar provimento ao recurso voluntário. O próximo processo também é do doutor Alain, também é da CEP Toshiba da Amazonas, é o 10283-006-518-2008-47. Doutor Alain, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidente. Isso é um pouquinho mais complicado. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente o pleito creditório no valor de 233 mil, a título de saldo negativo de contribuição social referente ao ano calendário 2003. Em síntese, o despacho decisório, as folhas 176 e seguinte, glosou estimativas compensadas com créditos de saldos negativos de períodos anteriores, as quais tiveram as suas respectivas decompos homologadas apenas parcialmente, analisadas em outros processos administrativos de compensação. Como resultado, apurou-se CSL a pagar no ano de referência no valor de 4.800.321, em vez do saldo negativo pleiteado de 233.549,62. Quanto ao despacho decisório, a hora recorrente depois de manifestação de conformidade, na qual questionou o mérito de cada uma das não homologações das compensações das estimativas. A DRJ, após verificar o andamento de cada um dos processos referentes às estimativas compensadas, cujas homologações não foram reconhecidas, identificou parcelas a mais do crédito, reconhecidas posteriormente naqueles outros processos. Contudo, mesmo após este reconhecimento adicional de valores de estimativas compensadas, a CSL a pagar apenas diminuiu de 4.800.000 para 3.256.000, mas sem chegar a saldo negativo, conforme pleiteado pela recorrente, de 233.000. Assim, foi julgada improcedente a manifestação de inconformidade. Quanto à decisão de primeira instância, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, no qual, em síntese, questiona novamente o mérito da não homologação das estimativas compensadas, usadas na análise do saldo negativo de 2003, de que trata este processo, é o relatório. Pode prosseguir. Examinando o despacho decisório as folhas 180 a 182, observa-se que foram glosadas as estimativas cujas compensações não foram homologadas.
como resultado, em vez de CSLL restituir a título de saldo negativo, apurou-se CSLL a pagar. A DRJ reexaminou o andamento dos processos de decompensação das estimativas até a data de julgamento, reconhecendo um valor adicional a este título na composição do pleito da recorrente, mas, ainda assim, continuou-se a apurar CSLL a pagar, ou seja, apenas foi reduzido o valor encontrado de CSL a pagar. Neste recurso voluntário, o recorrente questiona a decisão da DRJ, bem como ainda o mérito das não compensações das estimativas, ignorando que esta discussão só pode ser travada no âmbito dos respectivos processos que tratam dessa matéria, quais seriam os de números tais, conforme relacionados à decisão de primeira instância. Neste processo, contudo, só cabe discutir... Só um segundo. Neste processo, contudo, só cabe discutir se as estimativas gozadas tiveram seus respectivos despachos decisórios de não homologação revistos após o presente despacho decisório sob análise, o que foi feito pela DRJ, porém sem resultado em termos de se reverter o CCL a pagar em saldo negativo. Em casos do gênero, tem me posicionado também no sentido de até ser possível considerar aritmeticamente as compensações não homologadas das estimativas no cômputo do saldo negativo em análise de decompos, excluído, portanto, os casos de PER, desde que tenha o contribuinte alegado já estar sendo cobrado destas mesmas estimativas nos outros processos. Esta alegação, contudo, não foi feita no recurso voluntário, e não é possível presumir, por outro lado também, que para o ano calendário 2003 tais cobranças tenham de fato ocorrido. E o que acontece? Eu tentei examinar alguns desses processos e vi que alguns me parece que não estão nem digitalizados, né? E nos outros eu não consegui enxergar, existe uma desistência, enfim, eu não via, nos que eu consegui enxergar, eu não via a cobrança, né? E assim, tendo sido feitas alegações de méritos atinentes, na verdade, a outro processo, e não tendo sido verificado nenhum fato superveniente que tenha mudado o quadro acerca das estimativas aproveitáveis na apuração de um alegado saldo negativo, é de rigor manter a decisão de primeira instância. Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento como voto. Perfeito. Perfeito, doutor Alain. Obrigado. Senhores, ficou claro aí a exposição do doutor Alain? Só um momentinho, presidente. Pois não. Alain, só recapitulando aqui, nós estamos num saldo negativo de contribuição social, correto? É o pedido. É o pedido, né? O que aconteceu? Na formação desse saldo negativo, ele compensou estimativas, é isso, né? Isso. Tá certo? Só que nem todas essas estimativas que ele estava querendo compensar foram homologadas, ok? Isso. Tá certo? E ele, então, é possível voluntário... Porque aqui não cabe nesse quadradinho daquela situação que estaria confessado essas estimativas naquele... Essa é a questão. Eu não sigo totalmente a solução de consulta 18. Porque, no caso, a minha decisão, embora o racional seja muito parecido com a da solução de consulta 18, não é idêntico. Por quê? Porque existem algumas situações mais antigas, inclusive, que esse valor, me parece que eles não eram cobrados, né, em casos mais antigos como esse daqui. Então, eu adotei por regra o seguinte, só considerar esse valor para fins de se afastar uma cobrança em duplicidade. Só que essa questão da cobrança em duplicidade tem que ser alegada, porque me parece que nem em todas as situações essa cobrança ela aconteceu, entende? Quando o contribuinte alega, e é de fatos mais recentes, é de se presumir que essa cobrança está acontecendo em outros processos. Só para ter uma ideia de como eu também não sigo a solução de consulta 18 totalmente, eu já admiti, quando a DECOMP era considerada não declarada, né,
mas o contribuinte comprovou que ele estava sendo cobrado num outro processo, porque confessou em DCTF, mesmo com a DECOMP não declarada, eu considerei o valor no conto do saldo negativo, porque de fato ele estava sendo cobrado por conta da DCTF, embora a DECOMP tenha sido reputada não declarada. Aí o contribuinte veio e falou assim, olha, considere esse valor no saldo negativo, porque senão eu vou ser cobrado lá na estimativa e vou ser cobrado aqui do saldo negativo que não está sendo aproveitado para o valor do débito. Então eu falei assim, bom, então tá, então eu vou afastar a cobrança em duplicidade e vou aproveitar aritmeticamente esse valor. Mas eu preciso que isso seja alegado. Você está entendendo? Não, se não foi alegado, eu não presumo que isso tenha acontecido, porque eu sei que em algumas situações isso pode não acontecer, embora isso aconteça na maioria das vezes. Nesse caso aqui, então, por essa razão, eu simplesmente acatei a decisão da DRJ, né? Não houve nenhum pedido para se considerar. O que ele faz, basicamente, é questionar o mérito da compensação das estimativas, que, na verdade, são outros perdecompos que não é o perdecomp desse processo. Entendi. Agora ficou claro. Era essa a minha dúvida. A minha também, porque afinal, né, vai mudar, porque a gente dá uma interpretação um pouco mais ampla, né, Alan? Sim. É uma solução de consulta 18, e era isso que eu queria ouvir de você mesmo. Pronto, sim. Ficou claro, obrigada. Podemos voltar então, senhores? Doutor Nelson, qual é o seu voto? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Doutora Gisele? Eu abro divergência para dar provimento, né? Eu sigo a literalidade da solução e até nessa característica da liquidez e certeza na linha fazendária, eu realmente acho que é uma tese que não se sustenta em termos práticos, porque a PGFN vai cobrar e as próprias portarias da PGFN e a solução de consulta estão alinhadas nesse sentido, feliz ou infelizmente. Eu adoraria adotar a linha do Alan nesse aspecto, mas fica um pouco difícil pelo pragmatismo. Então, nesse caso, seria dar provimento. Isso. Por conta do teor e da aplicação da solução de consulta 18. Só um que eu estou anotando aqui para não perder que vai ter... depois da doutora Gisele, o doutor Alan... É Alan ou Alan? Me perdoe aí a minha ignorância. A corrente majoritária me chama de Alan, mas alguns me chamam de Alan. Porque a Gisele chama, mas, bom... Alan é a corrente do coração, entende? Só para isso. Ah, tá certo. Depois do doutor Alan, doutor Alexandre. Eu vou acompanhar a divergência aberta pela conselheira Gisele para dar provimento também. Tá certo, dá provimento, depois o doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Volta com o relator, tá certo. Doutor Jefferson. Eu acompanho o voto de divergência da doutora Gisele, presidente. Ok. E a doutora Bárbara? Eu também acompanho o voto de divergência. Eu também aplicaria a consulta. Tá certo. Eu acompanho o relator, então vai ser por voto de qualidade, tá ok? Então, acordo os mesmos do colegiado por voto de qualidade, né? Posso dar uma sugestão? Pois não. Alan, seria interessante, na minha opinião, colocar no voto ali, parágrafo logo antes do dispositivo, de que o fato daquela estimativa ter sido glosada no saldo negativo impede, ou tem como decorrência, certo, a impossibilidade de cobrança futura dessa estimativa. Entende? Ora, se eu estou glosando aqui, eu não estou aproveitando o saldo negativo, eu também não posso exigir que ela seja paga. Não tem evidência de que está sendo exigido. Entendi. Mas poderia ser exigido, né? Então, só para dar instrumento. A própria linha de raciocínio que você está dizendo, na verdade. Sim. É para reforçar o que eu entendi. Totalmente coerente, né? Exatamente, num dos últimos parágrafos ali.
Então, eu entendo assim, o teu raciocínio como uma espécie assim, de preclusão da cobrança. Quem cobrar primeiro ganha. É mais ou menos assim. É mais ou menos por aí. Né? Então, se a gente está cobrando aqui, então não pode, também o outro também não pode mais cobrar, né? Mais ou menos. Desculpa colocar da maneira coloquial aí a sua tese, que com certeza. Isso é um problema, porque assim, isso é um problema difícil da gente resolver, e eu particularmente, eu já desisti de tentar resolver esse problema. Então, o que eu faço? Eu apenas falo assim, eu só tento evitar a cobrança e duplicidade. Né? Eu não me debruço mais sobre essas questões e tal, mas eu vou acrescentar aqui, de qualquer maneira, que o contribuinte, caso ele venha a ser cobrado, ele pode até pedir revisão de ofício dessas cobranças, porque não cabe mais, porque elas já foram gozadas de saldo negativo. Eu vou acrescentar isso. Isso, perfeito. Então, senhores, ficou a qual dos membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento do recurso voluntário. Vencidos os julgadores Gisele, Alexandre, Jefferson e Bárbara, que votarem dar provimento ao recurso voluntário. É isso, né? Bom, senhores, vamos passar agora para o processo 41, também é do SEMP Toshiba do Amazonas. O processo é o número 10.283.006.288/2016. O relator é o doutor Alain, a quem eu passo imediatamente a palavra. Obrigado, presidente. Esse é mais simples, como foi o primeiro desse mesmo contribuinte. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância, que julgou parcialmente procedente manifestação de conformidade, definindo pleito creditório no tocante ao valor de R$ 4.193. Em síntese, o despacho decisório das folhas 15 inicialmente indeferiu o pedido de compensação com crédito estimativo de RPJ referente ao período de fevereiro de 2004, por entender que este valor apenas poderia compor o saldo negativo referente ao ano calendário de 2004, ou seja, muito parecido com o primeiro processo. Então, aí, quanto ao despacho decisório, foi interposto manifestação de conformidade, eu vou pular esse parágrafo, nós falamos, era muito parecido, né? Isso foi revisto, mas ainda assim remanesceu um valor de R$ 4.193 da decisão da DRJ, que foi objeto deste recurso voluntário. Quanto a esta parcela do crédito negada, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, no qual contesta a decisão da DRJ, informando que efetuou o pagamento indevido, na verdade, por meio de 2 dados, folhas 146, os quais, se somados, perfazem o crédito pleiteado, que preencheu incorretamente a DCTF ao não discriminar esses pagamentos em separado, induzindo assim a autoridade julgadora a erro ao relatório. É a mesma solução do primeiro, e aqui eu vou também corrigir o dispositivo do meu voto, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para que esse valor seja aproveitado na medida de que ele ainda esteja disponível. Como voto. Está mudo, senhor presidente. Está mudo. Ricardo, está mudo. Estava mudo. Agora travou. Vai cair. Congelou. Nilton, você vai ter que expulsar o presidente, Nilton, para poder ele entrar de novo. Não, eu não. Ah, só o Nilton que vai. Eu não. Senão eu vou não falar. Vocês estavam me ouvindo? Só porque congelou a imagem. Não. Congelou totalmente. Congelou totalmente. Eu falando aqui numa boa, né? É o seguinte, é rápido, Alain. Eu queria entender exatamente qual é a semelhança desse caso com o anterior. Qual é o caso anterior? O anterior não, é o primeiro. Nós estamos julgando 3 processos da SEMP Toshiba. Né? Esse terceiro processo ele é idêntico ao primeiro processo da SEMP Toshiba, que é o 39. Né? E qual foi a questão? O contribuinte preencheu a DCTF errado e só informou um dos DARFs do pagamento maior, mas na verdade são 2 DARFs. Né? Daí, por conta desse erro no preenchimento da DCTF, a DRJ, na primeira instância, viu e falou assim, não, olha só, você está pedindo isso daqui, mas na verdade você só tem pagamento nesse DARF aqui que você vinculou a DCTF, mas tinha um outro DARF que o contribuinte trouxe e falou, olha, realmente eu preenchi a DCTF errado, em razão disso, a DRJ não conseguiu perceber que eu tinha esse crédito, mas eu tenho esse crédito. Perfeito. Doutora Gisele está com a palavra, que pediu a palavra.
Só fiquei na dúvida, Alan, porque a sua conclusão está diferente disso, né? Você está mandando o retorno dos autos ou eu estou olhando errado? Sim, eu retifiquei a da outra. Você errou, né? Tá retifiquei igualzinho a outra, né? Eu retifiquei, do outro também retifiquei. Eu estou dando provimento ao recurso, certo? Para que seja aproveitado até o limite, né, do crédito disponível. Não, perfeito. Era só para saber, você tinha mantido a redação do outro também. Isso. Tá bom, então perfeito. Para ajustar o meu voto na Obrigada. parte. Votação, então, né, doutor Neudson? Com o relator. Doutora Gisele? O relator. Doutor Alexandre? Com o relator também, presidente. Depois, doutor Efigênio? Com o relator, presidente. Doutor Jefferson? Voto com o relator, presidente. E doutora Bárbara? Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário, ok? Os próximos processos, que são os itens 42 e 43, já foram julgados no início da tarde, que são aqueles que estava a Marilis, né, a patrona do contribuinte, que é os processos da Odebrecht corretora. Então, vou pular o 42 e 43 e passamos para o 44. Nesse processo 44, existe o memorial que o contribuinte apresentou, está aí na pasta T. É o processo 13.005.000.982.2008.05. O contribuinte é o Tanagro S.A., interessado Fazenda Nacional. Também é da relatoria do doutor Alain, a quem eu já passo a palavra. Pois bem. Trata-se de declarações de compensação transmitidas em 14/2/2003, 29/2/2003, são 4 declarações, por meio das quais se pleiteia crédito de saldo negativo de RPJ de 91 mil, referente ao ano calendário 2000, contra débitos de estimativa também de RPJ de 2003 e de 2004. O despacho decisório, as folhas 80, consciência em 23/5/2008, reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado até o valor de 77.290, denegando o restante por divergências em relação às estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, bem como pelo não reconhecimento de parcela de IR-fonte sobre aplicações financeiras. Com isto, houve glosa manual de R$ 131,33, referente à estimativa não compensada, e de IR-fonte no valor de R$ 14.587, por não comprovação de oferecimento das receitas financeiras à tributação. Quanto ao despacho decisório, a hora recorrente interpôs manifestação de inconformidade, alegando que, apesar de ter efetuado devidamente as compensações sucessivas de saldos negativos de períodos tudo dentro dos prazos, dos respectivos prazos via da CTF, a autoridade fazendária não reconheceu o crédito de R$ 131,33, por ter entendido insuficiente o crédito de saldo negativo de 95 para compensar a estimativa de novembro de 2000. Que ocorreu a homologação tácita, esse é o outro argumento. Que o comprovante de retenção na fonte é suficiente para se reconhecer o aproveitamento das retenções sofridas de IR-fonte na apuração do saldo negativo. Que o batimento efetuado no despacho decisório da conta contábil das receitas financeiras com os comprovantes de retenção na fonte não é adequado para se examinar se houve ou não oferecimento destas receitas à tributação, dado que uma se registra por competência enquanto outra se pauta o regime de caixa. A DRJ Santa Maria, contudo, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em acórdão assim emendado. Eu vou me evitar de ler a emenda. Contra o acórdão de primeira instância, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, no qual, em síntese, reitera a alegação de homologação tácita e de ter, de fato, oferecido à tributação as receitas financeiras referentes ao IRRF pleiteado como parcela de saldo negativo em questão, é o relatório. A glosa de parcela do saldo negativo glosada de IR-fonte por suposta falta de oferecimento à tributação deve ser revista. Isto porque o despacho decisório errou no raciocínio expendido para concluir que as receitas financeiras não teriam sido oferecidas à tributação, ao ignorar que a coincidência procurada entre os valores examinados nunca acontecerá em razão da diferença de critérios pelo regime de competência adotado na contabilidade ou de caixa adotado na retenção pela DIRF. O equívoco no despacho decisório por este item pode ser observado na seguinte passagem. Eu vou ler esse trecho. Neste quesito, verificamos que as receitas financeiras oferecidas à tributação montam 387 mil, folha 55, conforme cópias do livro Razão, conta tal, receitas sobre aplicações financeiras. Assim, considerando que a quantia percebida no exercício monta 460 mil,
providenciamos a glosa proporcional do IR-fonte, nos termos do artigo 837. Os valores de IRF acatado montam a 77 mil e foram transferidos para o demonstrativo de apuração do crédito da folha 78. A DRJ, por sua vez, não nega existir uma natural divergência dos critérios de competência de caixa, o qual, de fato, não permite haver a coincidência procurada pelo despacho decisório. Contudo, atribuiu, mesmo assim, a responsabilidade à recorrente, apesar do erro da DRF de origem de provar o oferecimento destas receitas à tributação. O erro da DRF de origem aqui é no raciocínio de como se prova, tá? Não ficou assim muito bom aqui a minha redação, mas esse que foi o erro. Ela pegou o livro Razão, a conta sobre receitas financeiras, e examinou, ela procurou as receitas financeiras ali por registro de competência, quando, na verdade, deveria registrar, não quando elas foram reconhecidas, mas no fato quando elas foram recebidas, né? Que é quando a retenção acontece, que é quando o valor é recebido, é que você vai encontrar na conta de receitas financeiras a receita. Essa que é a questão. Na verdade, ela deveria ter, se ela não tivesse encontrado, ela deveria ter intimado o contribuinte a identificar dentro da contabilidade esses lançamentos, mas ela não fez. Ela simplesmente tomou o regime de caixa como regime de competência, né? A DRJ, por sua vez, não eu já li, né? Examinando, agora, da minha parte, examinando os elementos dos autos, bem como ainda a coerência desenvolvida na linha do raciocínio da recorrente de um lado, e o equívoco comprovado por parte da autoridade preparadora do outro, entendo ser dispensável a realização de diligência para reconhecer o crédito adicional de 14.587,23 e folhas 188. No tocante à alegação de homologação tácita, entendo que a decisão da DRJ não merece reparos por tê-la rejeitado. Isto porque, em síntese, a recorrente foi cientificada do despacho decisório. Essa questão aqui é uma questão bem tranquila, né, entre nós, né? Questão de homologação tácita que não houve, né? Ela considera o raciocínio do artigo 150, ela pega o artigo 150 do CTN, de homologação, de lançamento, e tenta trazer isso para a homologação tácita da compensação à recorrente e tenta fazer crer que tenha ocorrido a homologação tácita, quando na verdade não ocorreu. É muito claro que não ocorreu. É uma questão de você verificar a data que foram transmitidas as perdecompes e comparar com a data da ciência do despacho decisório. E nesse ponto o quinquênio não foi acatado. Então, o meu voto é apenas no sentido de reconhecer o crédito adicional. Agora, só me bateu uma dúvida no meu próprio voto, tá? Eu tô concedendo a parte relacionada às retenções na fonte sobre receitas financeiras. E eu, inclusive, o bom é que, inclusive, eu indiquei aqui a folha 188. Eu não lembro, né, que eu já tenho tempo que eu vi esse processo, mas eu quero saber se realmente o valor é esse. A gente não costuma dar como se diz, provimento em valor líquido, né? Porque eu fiquei com dúvida agora se esse valor é realmente... Eu tenho que olhar aqui as folhas 188, eu não lembro de cor. Mas, enfim, eu estou dando provimento apenas para reconhecer as retenções na fonte em razão da diferença de critérios, do critério de competência e de caixa, né? Que o despacho decisório não verificou corretamente. Eu acho que isso até poderia também ser objeto de uma diligência, mas eu me convenci aqui de que não seria necessária, né? E daí, então, eu estou dando provimento parcial e estou negando o restante em relação à homologação, à alegação de homologação tácita. Esse é o meu voto. Ok, doutor Alain, eu confesso que ainda estou meio confuso sobre esses 14.587. Sim, abre as folhas 188, por favor. Tá aqui indicado no coisa. Pois não, eu vou abrir o processo aqui, só um minuto. 8 do número, não é o número digital não, né? Do e-processo não, né? Folhas 188, eu acredito que sim, não? Folhas 188. Então tá, então... Deve ser no volume 1, né? Volume 1, estou nele aqui agora. Será no final do volume 1.
É isso mesmo, é 14.587,23. Não é? É que está tendo pedido dele. Que é o que diz respeito à divergência das receitas financeiras, né, pelo regime de caixa e competência, não é isso? É, ele está citando as duas diferenças, 131,33 e 14.587,23. Exatamente, é. Esse é o único crédito que eu estou reconhecendo. Eu acho que o apoio quer falar, presidente. É exatamente. Pois não. Val, pode falar, Val. Presidente, precisa encerrar a gravação, tá? Perfeito. Então, nesse momento, eu vou fazer uma pausa. A gente vai encerrar a sua gravação e eu continuo em seguida, tá ok? Senhores, vamos fazer uma pausa e retornamos em breve.